Ontem nós mostramos aqui a viúva do Sevilha. O auditor fiscal foi assassinado porque investigava um grande esquema de importação de brinquedos há 14 anos atrás. Demora mais um pouco. Essa viúva ainda teve a esperança, de ver os assassinos do marido serem julgados. Mas tantas outras famílias, que a viúva morreu, os filhos morreram e não viram justiça ser feita. Mas ainda não começou. Aliás, não terminou. Começou hoje, depois de 14 anos, o julgamento do caso Sevilha. Ele foi morto a tiros. O empresário é acusado de ser o mandante do crime, um advogado de ser o intermediário e um atirador acusado de ser o matador de aluguel. Nós estamos acompanhando tudo e você vê agora a reportagem sobre esse assunto. Pode rodar. A movimentação na Avenida 15 de Novembro chamava a atenção. A fila era grande para conseguir uma das 50 senhas para acompanhar o primeiro júri popular realizado pela Justiça Federal desde que foi instalada em Maringá 26 anos atrás. O julgamento é de 3 dos 5 acusados de envolvimento no assassinato do auditor fiscal da Receita Federal, José Antônio Sevilha de Souza, de 45 anos. É muito difícil, filha, é muito difícil, sabe? A gente espera por 14 anos, quase 14 anos, pela justiça. Não só a justiça para minha família, para o meu marido, mas a justiça também para a Receita Federal. Sevilha foi morto com 5 tiros no dia 29 de setembro de 2005. Ele parou o carro depois de perceber que o pneu estava murcho. As investigações apontaram que o crime teria ligação com investigações sobre fraudes em importações. O empresário Marcos Gottlieb, dono da empresa Gemini, é apontado como o mandante do crime. Fernando Raneia da Costa seria o atirador e o advogado Moacir Macedo Maurício teria aproximado eles e outros 2 acusados. Um morreu e o outro nunca foi localizado. A investigação da Polícia Federal sobre esse caso foi encerrada em 2007, quando o inquérito foi enviado para o Ministério Público Federal, que não ficou satisfeito e pediu novas diligências. As investigações então apontaram que a morte do auditor fiscal teria sido encomendada pelo empresário. Havia naquela época uma investigação de um escândalo que gerou 1 bilhão de sonegação de impostos, que empresários poderosíssimos foram alijados num procedimento investigatório de 6 anos. Não há aqui o menor indício palpável, tangível, que leve o meu cliente a ser o autor intelectual, o patrocinador dessa morte. Marcos Gottlieb respondia ao processo em liberdade, como os outros 2 acusados, mas foi preso há 6 meses porque a Justiça Federal teve dificuldades de encontrá-lo em algumas situações. A imprensa não foi autorizada a fazer imagens do julgamento, que tem previsão de durar pelo menos 3 dias. Nós vamos verificar determinadas questões que foram levadas a efeito até agora, que antecederam o julgamento. Se tiver tudo dentro do devido processo legal, haverá o júri. Se não, nós vamos combater até a realização do júri. O superintendente da Receita Federal, Luiz Bernardi, veio a Maringá para acompanhar a sessão do júri. O representante do Sindicato dos Auditores Fiscais diz que a condenação dos envolvidos nesse crime é importante para a categoria. Nossa expectativa é de que isso tudo seja levado em conta, até o motivo, a maneira que foi, e que haja a condenação dentro da legalidade pela pena máxima. Bom, nós estamos acompanhando desde cedo a movimentação no fórum aqui de Maringá, na Justiça Federal. E me parece que alguns jurados não compareceram, foram convocados, não foram para fazer parte do corpo de jurados, o que fez com que os advogados de defesa tentassem uma manobra aí para adiar o julgamento. Mas o Erickson Rezende, que está acompanhando tudo desde cedo, vai nos dar informações. Até agora há pouco não tinha começado, ainda estava se definindo o corpo de jurados. Queremos saber como é que está essa situação agora. E você que esteve lá dentro, não foi permitida a entrada de câmeras nem de aparelho celular, você esteve lá na sala do Tribunal do Júri. O que você viu, o que você sentiu lá, Erickson? Boa tarde. Oi, Robson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A discussão agora durante toda a manhã foi sobre principalmente essa questão, é que parte dos titulares, dos jurados titulares convocados, acabaram não comparecendo e aí foram chamados os suplentes. Só que um advogado de defesa dos réus acabou pedindo o adiamento da sessão do júri, mas não foi aceito
pelo juiz que está então presidindo a sessão. E aí, durante toda essa situação, quando ficaram definidos então quais os jurados iriam para o sorteio para definir os 7, muitos deles entraram com um pedido de dispensa por questões particulares e principalmente por problemas de saúde. Agora há pouco, então, foi definido a lista com todas as pessoas que devem participar do sorteio e nesse momento está sendo feito, então, a escolha dos 7 jurados que farão parte desse corpo do júri para esse julgamento popular. A movimentação aqui em frente ao prédio da Justiça Federal ainda é grande, são pessoas que aguardam a entrada para acompanhar esse júri popular que vai, então, definir se os suspeitos são mesmo responsáveis pela morte do auditor fiscal. Esse é o primeiro júri que está sendo realizado aqui no prédio da Justiça Federal e o espaço foi improvisado aqui no primeiro piso, porque não havia, então, um lugar para júri popular aqui no local. Como a gente disse, esse júri deve levar aí pelo menos 3 dias. Agora há pouco o juiz determinou que fosse pedido alimentação, almoço para os jurados que estão sendo escolhidos e também para as testemunhas. E mais ou menos daqui 1 hora vai ser feito um recesso para que o juiz, o procurador e os advogados de defesa também possam almoçar e daí à tarde retorna então o júri popular aqui na sede da Justiça Federal na Avenida 15 de Novembro, bem em frente à Prefeitura de Maringá. Robson. O Erickson, uma coisa que me causa uma certa estranheza é essa ausência dos jurados. Eles estariam com medo de represárias, de serem perseguidos, de sofrerem algum tipo de vingança aí, não sei. Ou seria simplesmente por conta dessa demora que o júri promete realizar aí 3 dias, né, de júri popular. As pessoas ficariam aí dentro sem comunicação com a família. Isso aí poderia levar as pessoas a desistirem. Agora, não se desiste simplesmente de uma convocação por vontade própria, né? Se não tiver uma boa justificativa, simplesmente não comparecendo, ele vai estar tendo problema, vai criar problema com a justiça. Então, causa uma certa estranheza essa ausência aí, né, dos jurados. Mas a gente fica no aguardo, daqui a pouco a gente volta com novas informações e a gente vai acompanhar tudo desde o começo até o final desse julgamento. Obrigado, viu, Erickson?